Manuela Bittencourt, diretamente de São Paulo, assistindo minha live. Coisa boa. Vamos entrando aí. Pessoal, voltou. Vamos enviando essa live para os amigos que estão buscando emprego. Eu tenho certeza que tu conhece alguém que se prejudicou aí com a questão da crise no mercado de trabalho, que foi demitido ou que, enfim, perdeu cliente, se é autônomo. Então aproveita, pega ali o aviãozinho e vai enviando para essas pessoas. Compartilhe essa live, porque conhecimento compartilhado com certeza ajuda muito mais do que só tu assistir, né? Aproveitem, peguem papel e caneta também, porque todas as dicas que eu dou, elas são práticas. São exemplos reais. Então, dicas práticas a gente tem que anotar. Se não anotar, acha que vai ficar na cabeça e que vai lembrar, mas a cabeça da gente falha de vez em quando e a gente esquece. Então, pega papel e caneta e vamos começar anotando todas as dicas que eu dei aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, já podem ir mandando as perguntas. No final da live eu vou abrir para perguntas e respostas, mas podem ir mandando aí as dúvidas que vocês têm dentro do mercado de trabalho, como buscar emprego. Primeira vez? Ou já foi? Pode ir. Então vamos começar. Hoje a gente vai falar de como buscar emprego, né? Como conseguir emprego, como conseguir conquistar muitas vezes o primeiro emprego, o primeiro trabalho, sem ter experiência. E para isso existem duas situações. Aquelas pessoas que não têm experiência, mas que têm formação, tem aí faculdade, curso técnico, enfim. E tem aquelas pessoas que nem mesmo a formação têm, né? Que aí de repente saíram recém do ensino médio, não fizeram uma especialização, uma faculdade, um curso. E esses dois públicos normalmente têm algumas dificuldades em conseguir a primeira oportunidade de trabalho. Quando a gente está se inserindo, seja numa área nova, se tu tem experiência em outras coisas e agora tu está tentando te inserir na área que tu estudou, aí começam a surgir muitas dúvidas. Como é que eu vou fazer um currículo sem ter experiência, né? Como é que eu vou me apresentar no mercado sem ter experiência? Será que alguém vai me dar aí a chance de colocar meus conhecimentos em prática? Então aqui eu vou dar várias dicas práticas, falando para vocês novamente. Pega papel e caneta, anota. Não adianta só ouvir o que eu vou falar, vai lá, aplica, coloca em prática, atualiza teu currículo. Que com certeza, eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar vocês de alguma forma a conseguir trabalho, tá? Vamos falar já sobre o primeiro tópico, que é as pessoas que têm formação, mas não têm experiência. Me formei, eu recebi várias perguntas na última live que eu fiz, de pessoas que estão formadas, mas não estão conseguindo trabalho, não estão conseguindo acesso à primeira oportunidade. A primeira coisa é pensar em como está o teu mercado, como está o mercado onde tu te formou. Não adianta, às vezes, a gente ficar dando murro em ponto de faca, como a gente fala. Se tu tá num mercado que, de repente, nesse momento, está demitindo ou não está em crescimento, às vezes, dentro da tua própria área de formação, tu consegue migrar, né? Utilizando aí dos teus conhecimentos. Então, a primeira coisa é a análise do seu mercado de formação. Eu me formei, vou dar um exemplo real, sempre que eu trago aqui são exemplos reais. Eu recebo muito currículo de quem se formou, por exemplo, em jornalismo, para atuar na área de marketing. Então, uma análise de, olha, me formei em jornalismo, que mercado que o jornalismo, a TV, o rádio não estão contratando? Como eu posso aproveitar a minha formação para me reinserir no mercado, para conseguir uma primeira oportunidade? Dentro da comunicação mesmo, eu estou recebendo muito currículo para a área de marketing, né? Para atuar aí como, enfim, marketing digital, social media, trabalhar com redes sociais. Então é entender o contexto. O mercado de jornalismo está super concorrido, né? TV e rádio estão diminuindo a audiência e aumentando a audiência na internet. Como eu vou migrar? Então tenha atenção em como está o seu mercado. Estude, pesquise na internet mesmo, enfim, em jornais.
Se capacite para entender como que o teu mercado tá nesse momento, se ele está aquecido, se ele está aumentando, se ele está diminuindo, porque você não consegue experiência profissional em um mercado que está com dificuldade de contratar, né? Outra situação é como você apresenta essas habilidades no teu currículo. Olha, Carol, eu não tenho experiência, mas eu tenho formação. O que eu coloco no meu currículo? Eu não coloco nada. É impressionante como eu recebo currículos que exatamente não tem nada, que tem ali os dados da pessoa, que ela tem uma formação e pronto. Não é porque tu não tem experiência que tu não pode colocar nada no teu currículo. Nesse momento tu precisa ter criatividade. Então vamos lá, recapitulando. Entenda como o seu mercado está e avalie como que tu vai apresentar as tuas habilidades e o que tu aprendeu na tua formação, tá? Então tenha criatividade na montagem do seu currículo. Não precisa exatamente experiência, mas tem que ter criatividade. Eu recebi um currículo de uma menina que ela não tinha nenhuma experiência na área dela, ela está estudando designer na URGS, né? Primeiro emprego, ela mandando currículo para tentar conseguir o primeiro emprego, mas o currículo dela tinha uma apresentação incrível. A área de designer, então ela caprichou ali na parte visual. E na parte de experiência, o que ela fez? Que eu achei muito interessante e chamei ela para entrevista, inclusive ela foi contratada. Ela colocou os trabalhos que ela fazia na faculdade. Então, sabe aqueles trabalhos que tu ali desenvolveu na faculdade? Muitas vezes, assim, deixou de dormir para fazer trabalho da faculdade. Exatamente, o nome disso é trabalho. É tu colocar em prática aquilo que tu tá aprendendo. Não é só para te ter nota e passar de semestre. Utiliza esses trabalhos para colocar no teu currículo. Muitas vezes tu vai fazer trabalho para empresas reais, né? O grupo ali se une para fazer um trabalho para uma empresa, para desenvolver uma ideia em um setor específico. E isso é muito rico de tu colocar no teu currículo. Se não tem experiência, tira ali dos teus trabalhos que tu desenvolveu na faculdade. Essa menina colocou vários trabalhos que ela desenvolveu na faculdade, já deu para ver o quanto ela tem expertise naquilo que ela estudou. Apesar de ninguém ter dado uma experiência ainda dentro de uma empresa real, eu pude ver como ela era criativa, né, em desenvolver todos aqueles trabalhos da faculdade. Então ela criou um portfólio, inclusive, ela teve muito capricho na apresentação dos trabalhos dela. Isso é um ótimo exemplo. Lembrando aqui que eu estou usando exemplos reais do que realmente acontece e que trazem resultados, né? Ela foi contratada por ter esse currículo. Então, coloca ali trabalhos que tu desenvolveu na faculdade. Eu mesmo, no meu TCC, eu fiz um TCC sobre treinamento e desenvolvimento dentro de uma imobiliária. E por mais que eu não tivesse experiência prática nisso, foi todo um trabalho teórico que a gente apresentou para a empresa lá, que se disponibilizou a receber o nosso grupo para a gente apresentar o trabalho. E eles mesmos inseriram, né, esse setor de treinamento e desenvolvimento do qual a gente criou e deu certo. Então, olha que case legal para colocar no currículo. Desenvolvi um setor de treinamento e desenvolvimento para uma empresa na área de comércio, enfim, no mercado imobiliário. É um case, né? É um case que realmente vale muito a pena tu colocar no teu currículo. Então, não desperdiça os teus trabalhos da faculdade, não desperdiça todo esse tempo aí que tu estudou e que tu te dedicou e coloca no teu currículo, que com certeza isso vai chamar atenção e vai preencher espaço no currículo. Porque se receber um currículo vazio, uma folha em branco com o nome da pessoa em cima que ela se formou, infelizmente isso não chama atenção nenhuma. Além de trabalho da faculdade, se tu fez um curso técnico, trabalhos que tu desenvolveu no curso técnico, que com certeza, Wesley, não tinha pensado nisso. Verdade, eu acho que a maioria das pessoas não pensa, mas é muito rico de tu colocar lá os trabalhos que tu desenvolveu na faculdade. Inclusive, a Wesley estudou comigo na faculdade. O que mais? Portfólio. Criar um portfólio é muito interessante. Além do currículo, de repente criar um material extra para enviar junto no e-mail. Criar um portfólio dos teus trabalhos. Se eles ficaram bem caprichadinhos, tu pode ali salvar em PDF, mandar o portfólio junto a alguns trabalhos que eu desenvolvi na faculdade.
Isso com certeza vai trazer uma riqueza de conteúdo pro teu nível de profissional, né? Não tenho experiência prática, mas estudo eu tenho bastante. O portfólio também vale muito para aquelas pessoas que trabalham na área de marketing, né? Que trabalham aí com designer gráfico. É muito importante tu ter portfólio. É difícil tu conseguir vaga nessa área de marketing sem tu ter um portfólio. E tenho certeza que na faculdade vocês desenvolvem muitas coisas e que dá para criar um portfólio bem bacana só com trabalho de curso técnico de faculdade, tá? Posso colocar os cursos complementares, com certeza. A gente vai falar de... A gente está falando de pessoas que têm qualificação, que têm formação, mas não têm a prática. Então, tudo que tu tiver de formação, tu tem que colocar no teu currículo. Tudo mesmo. Coloca todos os teus cursos, curso complementar, muitas vezes na faculdade, tu faz para ganhar hora, para poder se formar, e todos esses cursos valem. Inclusive, né, tem cursos gratuitos, né, que tu pode fazer. Esse mérito aí de que tipo de qualificação tu colocar, eu até vou dar a segunda dica ali para aquelas pessoas que não têm formação, vou dar algumas dicas de curso gratuito. Criar um portfólio, além dos trabalhos da faculdade, ali um portfólio a par. E serviço voluntário também é uma coisa legal de colocar no teu currículo, porque com certeza isso te traz muitos aprendizados. Eu, por exemplo, faço ação social e o que eu aprendo com isso? Tu aprende liderança, né? Tu aprende a delegar, tu aprende a criar estratégia. Na faculdade mesmo a gente desenvolveu o trabalho voluntário, valia como nota ali para se formar, no projeto de TCC e tudo mais. E isso com certeza, depois a gente fez até outros trabalhos mais teóricos sobre o que a gente tinha desenvolvido na prática. Então o trabalho voluntário é muito bacana de tu colocar no teu currículo. Olha, não tenho experiência profissional, mas já trabalhei como voluntária dentro de instituições. Enfim, discorre ali sobre as atividades que tu fez, sobre o que tu aprendeu. Relaciona, né, com a tua área de estudo. É bem interessante que tu tenha essa criatividade. Por exemplo, me formei em administração, fiz ali trabalho voluntário, consegui aplicar algumas coisas de conhecimento financeiro, a gente recebia doações, eu que fazia as planilhas. Então, seja criativo na hora de te apresentar. Essa parte também de tu ter atitude de fazer coisas de forma gratuita. Por exemplo, até esse exemplo de quem se formou em contabilidade, está se formando, estudando financeiro, administração. Cara, cria planilhas até para o teu controle financeiro, aplica, faz um serviço de gestão na empresa do teu amigo, oferece teu trabalho se tu é da área de marketing. Olha, eu posso fazer um trabalho gratuito aí para tua empresa, só para que eu tenha no meu portfólio, só para eu criar um case, se tu gostar tu pode usar. Isso pode até te ajudar a conseguir aí um cliente, né? Abrir o teu leque, mais uma vez, eu até falei sobre isso, sobre abrir o leque na outra live. Então, se oferece para que tu possa colocar em prática o que tu aprendeu, porque conhecimento que tu não pratica, tu acaba esquecendo, né? Se ficar muito tempo ali parado na cabeça. Então, cria coisas aí para colocar no teu portfólio, para colocar no teu currículo. A gente fala muito sobre trabalhos que a gente faz para a família, né? Eu, por exemplo, sou RH, sempre tem alguém me perguntando, tirando uma dúvida, eu faço o currículo da mãe, fiz o currículo desse, fiz o currículo daquele. Isso não vale como experiência? Vale, né? Isso também vale como experiência. Tem um amigo meu que também é da área de comunicação, ele teve que fazer o Instagram da empresa lá, do pai que vendia tal coisa. Isso vale como experiência também. Então, não desperdiça nem um pouquinho desses teus trabalhos que tu for fazendo, né? Tudo isso tu pode colocar lá no teu currículo, descrever como oportunidades que tu teve de desenvolver a prática do teu conhecimento. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma pergunta aí? Não? Além da criatividade do que tu vai discorrer no teu currículo, né? Porque se tu não tem experiência, tu precisa colocar alguma coisa ali para preencher, tu precisa colocar práticas que tu desenvolveu dentro da faculdade ou dentro dos cursos, tu também precisa ter uma atitude diferente. Entenda que tu já tem um pontinho a menos ali para concorrer
com os outros candidatos, porque tu não tem a experiência. Então, tu precisa ter uma atitude diferente do que só enviar um currículo, do que só, de repente, enviar um portfólio. Tu precisa ter a atitude de correr atrás dessa empresa que tu viu ali, olha, eles estão pedindo isso, isso e isso, e eu sei fazer. Eu ainda não tenho experiência, mas eu sei fazer. Não custa nada ligar para a empresa, dizer que tu viu, que tu sabe fazer, que se tu tiver essa oportunidade, tu vai abraçar com as duas mãos. É muito rico essa atitude. Vou ter que citar mais uma vez que eu contratei uma pessoa que teve essa atitude. Ela tinha um currículo muito bom, vários cursos, inclusive a menina tinha viajado para fora, falava alguns idiomas, mas ela não tinha experiência. Só que o que ela fez? Ela me ligou para a empresa onde eu estava contratando, pediu para falar com o responsável da vaga. Eu atendi, falei que tinha recebido o currículo dela. No entanto, eu pedi experiência naquela vaga. E ela disse, olha, eu não tenho experiência, mas eu estudei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu posso muito bem, tu me dando oportunidade, eu posso muito bem desenvolver essas atividades que tu me pede. Fiquei meio pensativa, porque o gestor tinha me pedido experiência, né? Falei, olha, mas ela teve uma atitude tão bacana, vou chamar para entrevista, né? E acabei deixando, conversei com o gestor, ele disse, não, eu preciso de uma pessoa que tenha experiência. E como eu faço uma pré-seleção antes de passar para o gestor, eu chamei ela, ela me ligou mais de uma vez, inclusive, ela me ligou umas 3 vezes. Então, olhem a atitude, quando eu falo de atitude, é realmente correr atrás, né? Fazer algo diferente do comum. O comum é só enviar o currículo, né? O diferente é o quê? É ligar, é mandar mensagem, achar aí a rede social da empresa, achar quem é o responsável pela vaga, fazer o networking. Então, selecionei ela, fiz a pré-seleção, o gestor conheceu ela e disse, não, realmente ela não tem experiência, mas com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, eu vou contratar. E pela atitude que ela teve de correr atrás, eu vou contratar. E foi contratada. Então, eu sempre trago aqui exemplos reais, cases verdadeiros, até para dar ideia de vocês do que vocês fazerem também, porque muitas vezes tu tá repetindo aí os mesmos comportamentos todos os dias e não tá tendo resultado diferente. Então, esse tipo de atitude de ir atrás conta muito e vale muito a pena. Estágio feito na própria faculdade serve como experiência profissional com toda certeza. Tu não é mais uma pessoa sem experiência. Se tu tem estágio, agora tu é uma pessoa com experiência. Tem uma amiga minha que ela se formou em nutrição e ela tinha 2 estágios que ela tinha feito, o estágio obrigatório pela faculdade. E ela disse, agora eu tô sem experiência, não sei o que fazer. Eu falei, por que esses estágios não estão no teu currículo? Né? Nossa, tu aplicou o teu conhecimento. E aí ela colocou no currículo, desenvolveu ali tudo que ela tinha feito no estágio, todas as atividades. Ela tinha feito atividades de pessoas que são formadas já, né? Que desenvolviam. Então, ela de nutricionistas com o CRN, eu acho que é de nutrição, então ela já tinha desenvolvido essas atividades na prática. Então ela foi lá, colocou no currículo, colocou todas as atividades que ela fazia, o público que ela atendia e tudo mais. E graças a Deus hoje ela tá inserida no mercado de trabalho. Estudar sobre a empresa, história da empresa e oportunidades de mercado pode ajudar nesses casos sem experiência? Estudar sobre a empresa. Olha, com certeza pode ajudar, sempre é válido tu ir para entrevista com uma bagagem a mais. Eu não tenho experiência, mas como eu vou me diferenciar dos outros candidatos, eu tenho que mostrar que de alguma forma eu tô ligada, eu sou uma pessoa que corre atrás, né? Qual é o medo do gestor de contratar quem não tem experiência? A pessoa ela não sabe fazer, então ela vai ter que se desenrolar, ela vai ter que pedir ajuda, ela vai ter que aprender sozinha muitas vezes. Então, se ela tem a atitude de estudar a empresa, estudar a história da empresa, chega na entrevista, né, com esse diferencial, ela pode se destacar, mesmo competindo ali com outros profissionais que já tenham experiência, né. Estudar as oportunidades do mercado, com certeza, né. Estágio com 22 anos, a Taimara. Já me formei e não tenho experiência, como faço? Eu acho que o estágio ele não tem idade para te conseguir. O que importa do estágio é que tu tem que estar estudando, né? A instituição de ensino faz um contrato com a empresa. Então, tu tem que estar ativa, estudando para conseguir estágio.
E a idade não importa muito. Já conheci estagiário com 39, 40 anos. Tem empresas que contratam, tem esses programas que contratam independente da idade. O estágio ele é apenas uma pessoa que ele está estudando enquanto ele vai aplicar alguma experiência ali dentro da empresa. Então, independente da idade, ele pode estar estudando com 50 anos, como a minha mãe, por exemplo, com 52 anos, ela foi estagiária. Então, a idade ela não é um empecilho. Se já se formou e não tem experiência, exatamente essa live é para ti. Não sei se tu começou a assistir desde o começo, mas eu falei ali. Primeira coisa é saber no que tu te formou, como que tá o teu mercado, se está aquecido, se está contratando, se não tá, como que tá essa realidade do mercado que tu te formou, né? De que forma que tu pode ser estratégica nessa busca? Quais são as empresas que têm esse setor aí onde tu te formou e que estão crescendo, né? A segunda coisa é, se tu não tem experiência, o que tu desenvolveu na tua faculdade, o que tu desenvolveu de trabalho para tua família, trabalho voluntário, enfim, que tu pode colocar lá no teu currículo, tá, Tainara? Desculpa, Tainá Mayra. Então, esses dois tópicos aí eu já discorri um pouquinho sobre. A atitude, agora a gente estava falando de não só mandar o teu currículo e se candidatar à vaga, mas tu já tem que entender que tu tem uns pontinhos a menos por não ter a experiência, então tu tem que correr atrás e fazer algo e mostrar que tu tá disposto a aprender independente de qualquer coisa. Eu contrato bastante pessoas sem experiência. Normalmente é um profissional que, por ele não ter experiência, as empresas acabam pagando um pouco menos, né? E vale a pena para dar essa oportunidade para essas pessoas e na grande maioria das vezes se tornam grandes funcionários ali que ajudam a empresa a crescer realmente, até por a gente estar dando essa oportunidade. Experiências freelancer também conta bastante no currículo, né? Discorrer o que tu fazia lá nesses trabalhos freela, atendimento ao público, pode te ajudar aí a conseguir, por exemplo, uma vaga na área de vendas. A área de vendas é uma área ótima para procurar se tu tem habilidade de comunicação, enfim, de lidar com pessoas, porque a área de vendas, normalmente ela não pede experiência, né? Desde que tu seja uma pessoa desinibida e que realmente não tenha problema em se comunicar. Deixa eu ler ali a pergunta do Kev. Eu tenho experiência freelancer que não tem muito a ver com a minha graduação. Vale a pena colocar no currículo? Aí tem que entender o contexto. Qual é a tua graduação e qual é essa experiência, para ver se dessa experiência tu consegue tirar alguma coisa para aproveitar ali pro currículo. Mas vale. Por que vale? Tu já fez algo, tu já tem uma experiência de trabalho, independente se tem a ver ou não com a tua graduação. Então, olha, o Kev, ele é formado em administração, mas ele não tem nenhuma experiência de trabalho. Então, quer dizer que ele nunca fez nada na vida dele? Como é que ele se sustenta? Ele nunca trabalhou? Então, se tu não tem experiência na tua área, coloca as experiências que tu tem fora da tua área. Mostra que, apesar de não ter, tu tá estudando, tu tá batalhando, tu tá trabalhando com outras coisas, né? O importante é não ficar parado, né? Tá se desenvolvendo até chegar uma oportunidade para ti. Se hoje tu tá trabalhando em algo que não tem a ver com a tua formação e tu quer fazer essa transição, esse trabalho que tu tá hoje é uma ponte, né? Ele é uma ponte até tu conseguir o que tu tá buscando. O importante é não ficar parado. Cabeça vazia, tem um ditado aí, né, que fala. Temos mais alguma pergunta? Eu vi que passou pergunta ali, mas eu acabei não respondendo. Não? A questão da atitude, não só a ligação, tá? O teu currículo ali na montagem, tu discorrer sobre as tuas experiências e tudo mais, tu pode colocar ali um textinho, né? Explicando ali o teu momento atual. Sou formada nisso, tenho vários conhecimentos e não estou conseguindo aí a primeira oportunidade, mas eu me disponho, sou solícita, sou proativa, enfim, faz um textinho de apresentação, né, ali falando sobre ti, sobre a tua vontade de trabalhar, falando muitas vezes por que tu escolheu aquela faculdade, aquela formação. Agora também eu vou falar sobre aquele público que não tem formação e que está buscando o primeiro emprego, né? O que acontece? Eu
posso usar meu exemplo próprio. Com 16 anos foi o meu primeiro emprego, eu não estava nem formada no ensino médio ainda, eu estava estudando no ensino médio. Mas a gente quer começar a trabalhar, tudo é um primeiro passo. Ou tem aquelas pessoas que já têm o ensino médio, já têm algumas experiências, enfim. A ideia é, meu currículo não tem formação e eu também não tenho experiência. Por onde eu começo? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é que tu te qualifique de alguma forma. Tá? Não posso fazer faculdade, não tenho condições. Existem vários cursos online, né? Vários cursos online e gratuitos que tu pode aproveitar e colocar no teu currículo. Então, anotei até aqui alguns para dar algumas dicas. Udemy, eu não sei se fala assim, eu sou meio ruim no inglês. Tenho a FGV, Faculdade FGV, tem cursos ótimos lá, gratuitos, tem os pagos também. Então, são cursos rápidos que tu faz ali em casa mesmo, do computador, do celular, se tu não tem computador. E isso já te gera ali uma qualificação para colocar no teu currículo. O próprio CIE, né? Eu lembro que na época eu não tinha nenhum tipo de qualificação, comecei a fazer uns cursinhos gratuitos no CIE. Tinha curso de gestão do tempo, tinha curso ensinando a fazer uma planilha, tinha vários cursos diferentes, né? Então, vale a pena tu botar algumas coisas no teu currículo, né? Não deixa ele, não tenho formação, não tenho experiência, agora não tenho nada. Começa a te qualificar, aproveita esse tempo ocioso que tu tem, faz alguns cursinhos online, busca essa qualificação. Tu precisa te diferenciar de alguma forma, né? Essas pessoas, eu vou dar um exemplo real agora aqui sobre uma menina que ela tinha só o ensino médio e não tinha nenhuma experiência. O que ela fez? A Amanda, não sei nem se ela tá aqui na live, mas eu ajudei ela a se recolocar. Ela mandou o currículo dela e tinha ali alguns cursos online que ela tinha feito, né? Cursos básicos de comunicação, dicção e oratória. Mas eu vi que apesar dela não ter experiência profissional e não ter faculdade, não ter um curso técnico, ela estava fazendo vários cursos, né? Vários cursos desses simples e mais rápidos, mais dinâmicos. Eu achei interessante porque, enfim, de alguma forma ela não estava parada, ela estava se movimentando para conseguir o primeiro emprego. Chamei ela para entrevista. Aí o que ela apresentou é o que tu precisa entender. Tu não tem experiência, tu não tem formação, ou tu tem formação e não tem experiência e foi chamado para entrevista. Pelo amor de Deus, não desperdiça essa oportunidade. Agora é o momento de tu ter atitude realmente. Não só aquela atitude de ir lá, ligar para a empresa e dizer que tu quer, mas agora tu recebeu a oportunidade, tá na tua frente. O que tu vai fazer? Vai ficar nervoso e vai deixar passar? Não vai conseguir se expressar? Calma, respira fundo e mostra para que tu veio. Ela me surpreendeu numa coletiva com 8 pessoas. Normalmente o pessoal morre de medo de coletiva. Eu coloquei uma menina ali sem nenhuma experiência, sem nenhuma formação. E o que ela fez? Teve uma atitude totalmente diferente, confiante. Era uma vaga para a área de vendas, né? Então, como eu disse para vocês, vendas é bem simples, é só tu ter habilidades e saber se vender realmente na entrevista, que pode ser que tu consiga oportunidade. Então ela conseguiu a vaga de todas aquelas pessoas, muitas ali com formação, com experiência e que não tinham a atitude que ela tinha. Então a gente bate mais uma vez na tecla da atitude. E agora ela tem a oportunidade de colocar em prática, né? Enfim, e com dinheiro conseguir fazer umas formações e tudo mais para preencher o currículo, para tornar o currículo dela um pouco mais atrativo. Então vamos de novo, a atitude é muito importante. Se tu recebeu a oportunidade de estar na entrevista, dá o teu sangue, né? Aproveita essa oportunidade, porque a gente sabe que o currículo, não tendo qualificação, não tendo formação, não tendo experiência, acaba sendo ainda mais difícil de conseguir ser chamado. Eu recebi umas perguntas ali do Kev. Precisa especificar no currículo que a experiência não é comprovada? Não precisa. É um mito aquilo de que a gente olha a carteira de trabalho das pessoas e aí eu tive uma experiência de 9 meses e na minha carteira não foi assinada, por isso que eu não boto no currículo. Pelo amor de Deus, gente,
Não existe isso. O sistema seletista, inclusive, ele tá caindo um pouco, tem muito empresário já contratando modelo de MEI, né, PJ. Então, se a tua experiência não é comprovada em carteira, não tem problema. Eu também não tinha, eu trabalhei mais de quase um ano aí dentro de uma empresa sem carteira assinada e isso estava no meu currículo porque foi ali onde eu aprendi, desenvolvi diversas atividades, então não te apega nisso, né, de a minha experiência não é comprovada, eu não vou colocar no currículo. Então pode colocar tudo que tu tiver de conhecimento, de experiência, pode discorrer no teu currículo, atividades que tu desenvolveu, isso é muito importante. Trabalhar na internet. Trabalhar na internet. Pergunta. É uma pergunta. Ah, trabalhar na internet, diz aí, Tata. Tata é boa. Então, é uma área que está crescendo bastante, trabalhar na internet. Independente da tua profissão, se tu souber te posicionar bem na internet, né, souber falar bem sobre o tema que tu, enfim, tem domínio aqui na internet, com certeza tu já é um profissional diferenciado. E trabalhar com a internet, que é aí na área de marketing digital, digital influencer, enfim, melhor ainda. Esse mercado, ele realmente, eu acredito que é um dos que conseguiu crescer na crise, que é a grande maioria das empresas está com dificuldade, enfim. E quem estava bem inserido aqui dentro, com certeza deu certo, né? Então, trabalhar com a internet é uma área em ascensão, é uma área em crescimento e eu vou falar sobre isso na sexta-feira, sobre as áreas que estão em crescimento, sobre as áreas que são aí um diferencial, tu tá estudando, tu fazer curso, porque são áreas que estão, são áreas que estão aquecidas, né? Que com certeza terá mais vagas, terá mais oportunidade de trabalho, ou mais clientes, se tu desenvolver como um bom autônomo, né? Então é uma área super em crescimento. Deu quanto tempo de live? Vocês têm mais alguma pergunta aí? Quem tá assistindo a live não tem experiência profissional, tem alguma dúvida do que colocar no currículo? Vou dar uma recapitulada aí sobre o que a gente já falou. Primeiro de tudo, não tenho experiência, mas tenho formação. O que tu tá colocando no teu currículo? Trabalhos da faculdade, trabalho voluntário, etc. Tem muita coisa para colocar. Como tá o teu mercado, né? Como tá o mercado que tu te formou? Como tá a realidade? Ah, me formei. Teve um menino que colocou aqui semana passada na live que tinha se formado em logística, que não tinha experiência. Entenda como tá o teu mercado, pesquisa lá. Como tá o mercado de logística? Tá crescendo? Não tá? Nesse contexto de crise, onde eu posso me inserir? Apresentando as experiências no teu currículo, as experiências no teu estudo, né? Não digo experiência prática. Como tu tá apresentando isso? Se tu não tem informação, o que tu tá fazendo para ter? Né? Que recursos tu tá utilizando? Cursos gratuitos, enfim. Tem uma infinidade de coisas aí para deixar o teu currículo mais atrativo. Mas, pelo amor de Deus, não manda um currículo só com teu nome, teu telefone, dizendo que tu tem ensino médio, que isso não vai realmente ser atrativo, tu precisa discorrer algumas coisas. Jéssica Gunter, legal. Olha, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando aí que eu vou responder. Acho que a gente ainda tem um tempinho. Não tem mais perguntas, né? Não tem. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui pra falar pra vocês sobre o tema. Dei alguns exemplos reais, né, do que a gente pode colocar no currículo, pessoas que eu contratei mesmo sem ter experiência, mas pela atitude, pelo que colocou no currículo também, mesmo sem experiência, deixar o currículo atrativo. Preencher esse currículo aí, né, meu filho? Não deixa nada vazio. Dá teu jeito. Trabalhos que tu desenvolveu na faculdade ou trabalhos que tu vai fazer para tua família, para os teus amigos, tudo isso conta no currículo. Experiência sem comprovação na carteira também conta. Freelancer também conta. O que não dá é para dizer que tu nunca fez nada, que tu tá 100% parado, esperando a oportunidade bater na tua porta.
tá? Olha, Kevs. Da Kevs. pergunta? Não apareceu aqui pra mim. Tenho muita dificuldade de achar vagas de confiança. Não sei muito bem onde procurar. Tenho buscado até no Facebook. Marina, vem cá, dá uma olhadinha aqui que eu não sei o que eu fiz. Tá funcionando. Ah, tá, é só aqui? Uhum. Deixa eu ver aqui a pergunta. Tenho muita dificuldade de achar vagas de confiança. Não sei bem onde procurar. Eu fiz uma live aqui semana passada falando sobre onde buscar vagas. Essa live tem várias coisas ali no meu perfil do meu Instagram e na minha página do Facebook, onde eu dou várias dicas rápidas e práticas onde buscar vagas. Se tu tem buscado no Facebook, tu tá fazendo certo, só que tu tem que buscar nos grupos certos, né? Dependendo aí das tuas experiências, da tua formação, tem vários grupos específicos. E eu fiz essa live, inclusive ela tá salva lá no meu Facebook. Vai ser postado no Insta. E vai ser postada no Instagram, né? Que é onde buscar vagas. Então, a dica de lá é pegar papel e caneta também e anotar, porque eu dou várias dicas de sites, de grupos de Facebook, de trabalho conosco e tem uma infinidade de dicas lá onde buscar vagas, viu, Kevs? Jéssica Guinter. Estou 2 anos sem trabalhar e isso dificulta conseguir emprego? A pergunta é, qual o motivo? Muitas vezes a mulher acaba passando por isso por conta de filho, né? Tem que cuidar enfim, acabou de ter bebê, daí fica um tempo com a criança. Pra mim não é problema nenhum mesmo. Inclusive a gente fechou uma vaga pra área financeira com uma menina que ela já estava 2 anos afastada do mercado porque ela tinha uma bebê. E quando ela voltou, agora ela quer trabalhar e ela tem um currículo. Tá? É entender o motivo por tu estar 2 anos sem trabalhar, porque a RH ou a pessoa que estiver te entrevistando, ela vai perguntar: ah, tô 2 anos sem trabalhar porque eu não queria mais trabalhar mesmo. Ou porque eu tava confusa com o que eu ia fazer, ou porque eu me mudei. Enfim, nesses 2 anos, o que que tu fez pra te manter? Nesses 2 anos, o que que tu aprendeu? Tu tá 2 anos sem trabalhar, mas tu fez algum curso? Tu aprendeu alguma coisa? O que que tu colocou em prática? É essa atitude que vai ser um pouco questionada de ti. E no teu currículo também, quando tu colocar ali a tua última experiência, que foi há 2 anos atrás, a gente fica um pouco assim, tá, a última experiência foi há 2 anos, mas o que ela tem feito, né, durante esse tempo, até agora? Aí tu colocar lá, né, discorrer, olha, durante esse tempo tô me especializando, enfim, discorrer. Luciane, tem problema em currículo ficar extenso? Tem problema. Currículo muito extenso, a gente acaba não sendo atrativo para ler. A mesma coisa que eu te disse assim, tu prefere ler uma manchete de jornal onde tem uma foto legal ali e um tema mais simples, mais fácil de entender, ou uma página cheia de letras ali que, enfim, chega a cansar só de olhar. O currículo ele não precisa ser extenso para ter bastante conteúdo, tu só precisa saber colocar ele de uma forma inteligente, né? Tu não precisa assim ficar discorrendo. Daqui a pouco, eu tenho muita experiência na área de vendas, mas agora eu tô procurando experiência na área financeira. Para que tu vai colocar todas as tuas experiências na área de vendas, se agora o que tu tá buscando é finança, né? Então eu tenho experiência na área de vendas, mas minha área é RH. Se eu tivesse numa outra situação de estar buscando trabalho, eu ia colocar só as minhas experiências com RH. Então, tu não precisa daqui a pouco colocar todas as tuas experiências de vida ali no teu currículo, só compatível com o que tu tá buscando, né? Acho que é isso. Espero ter ajudado vocês. Se tiver mais dúvidas, enfim, manda aí pra nós que a gente vai respondendo, a gente vai fazendo conteúdos, vídeos, respondendo as dúvidas de vocês. E o Jefferson entrou na live. E é isso, pessoal. Agradeço muito a participação de todos vocês aqui nessa live. Espero ter ajudado de alguma forma. Espero que vocês realmente pratiquem, coloquem em prática essas dicas, porque só conhecimento sem prática não vale, né? Então,
coloquem em prática, anotaram? Agora é a hora de ir para ação, né? Dei boas dicas aí, espero que vocês aproveitem, realmente façam um currículo atrativo, realmente saibam discorrer aí sobre o que vocês aprenderam nas formações. Se não tem formação, corre atrás, não é momento de ficar parado esperando, o mercado ele realmente está muito competitivo, então vocês precisam sair na frente. Obrigada a vocês pela participação, de verdade, e sexta-feira tem live de novo. Sexta-feira a gente vai falar sobre outro tema que de repente vai importar bastante. A gente vai falar sobre algumas áreas que estão em ascensão. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau.